É bem provável que você tenha ouvido falar do caso da mulher da casa abandonada. Uma senhora que se esconde por trás de uma espessa camada de creme no rosto, um passado que chocou o Brasil e o mundo. Residente de um casarão secular em um dos bairros mais nobres de São Paulo, essa senhora vive aos escombros, em uma das pouquíssimas casas restantes entre os edifícios no bairro de Higienópolis. A mansão, sem manutenção há mais de uma década, vem se degradando com o tempo. Com tijolos expostos, partes das telhas destruídas, sem água ou rede elétrica, os entulhos se misturam entre utensílios e decorações caríssimas que somente as elites poderiam se dar ao luxo de comprar na época. Viveu parte da sua vida em meio a tudo que o dinheiro pode proporcionar. É o que se espera de uma das netas do Barão de Bocaina, um dos homens mais importantes de sua época. Hoje, vamos entender a história de Margarida Bonetti, como uma mulher de linhagem nobre, uma das famílias mais ricas do Brasil, passou a viver de forma deplorável, foragida pelo FBI. Eu sou o Nervik e esse é o seu canal favorito de mistérios e curiosidades pelo mundo. Margarida Maria Vicente de Azevedo Bonetti é filha do médico paulistano Geraldo Vicente de Azevedo e neta de Francisco de Paula Vicente de Azevedo, o conhecido Barão de Bocaina. Este, o barão, nasceu na cidade de Lorena em 8 de outubro de 1856. Francisco foi um fazendeiro, banqueiro e comerciante. Recebeu o título nobre por decreto do imperador D. Pedro II. Foi fundador do Engenho Central de Lorena, primeiro empreendimento do gênero no Vale do Paraíba Paulista. Também foi diretor da Estrada de Ferro São Paulo-Rio de Janeiro e do Banco Comercial do Estado de São Paulo. Francisco vinha de uma família de posses. Era o filho mais velho do coronel José Vicente de Azevedo e Angelina Moreira Vicente de Azevedo. O pai foi assassinado numa emboscada em 1869. Ao começar a trabalhar, acumulou terras para a plantação de café, principal produto de exportação brasileira naquele período. Suas terras tinham grande extensão. Para se ter uma ideia, uma delas, a colônia de Canas, deu origem ao município de Canas. Por volta de 1880, optou por ingressar na política na sua cidade natal. Assim, assumiu a chefia do Partido Conservador e, posteriormente, elegeu-se vereador. No ano seguinte, introduziu a correspondência expressa, até então desconhecida no país. Investiu em construções na cidade de Campos do Jordão, incluindo igrejas, escolas, hotéis, casas e a primeira estação climática da região. No ano de 1901, doou ao governo da República terrenos para construções de fábricas de pólvoras de piquete, hoje Fábrica Presidente Vargas, e do sanatório militar na Serra da Mantiqueira. Após a proclamação da República, Francisco retirou-se da vida política, dedicando-se então apenas à lavoura e ao comércio. O Barão de Bocaina faleceu em São Paulo aos 82 anos de idade em 17 de outubro de 1938. Francisco casou-se com Rosa Bueno Lopes de Oliveira, com a qual teve 4 filhos. Francisco de Paula Vicente de Azevedo, Lavínia Vicente de Azevedo, José Armando Vicente de Azevedo e Geraldo Vicente de Azevedo, médico respeitado e pai de Margarida Bonetti. A mulher da casa abandonada vive no imóvel pertencente a seu pai, o médico paulistano Geraldo Vicente de Azevedo. Em 1955, ele foi o chefe na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e realizou a primeira videolaparoscopia, procedimento cirúrgico na região do abdômen, de forma minimamente invasiva. Ele e sua esposa Maria de Lourdes Danço Vicente de Azevedo moravam no casarão que atualmente vive Margarida. Além da riqueza, o casal era conhecido na região pelas ações generosas, como distribuição de comida e roupas para pessoas em situações de rua, conforme contam moradores antigos do bairro. O médico faleceu em 1998, aos 91 anos. Maria de Lourdes morou com Margarida até 2011, ano de seu falecimento, mas, antes disso, viu a herdeira ser acusada de um crime e retornar às pressas para o Brasil. A história do Barão de Bocaina permanece viva quando o assunto é imóvel. O fazendeiro ergueu próximo à Avenida Paulista um casarão que até hoje é conhecido como a Casa do Barão de Bocaina. Ao contrário da casa de Higienópolis, o imóvel não tem aspectos de abandono. Nele, 2 tios de Margarida conviveram, Francisco de Paula Vicente de Azevedo e a freira Lavínia de Azevedo. A mulher viveu na casa até 2007, quando faleceu aos 93 anos. Como não tinha filhos, o imóvel foi dividido entre os familiares, incluindo Margarida Bonetti. Posteriormente, foi vendida a uma construtora, mas escapou de ser demolida graças a uma ação judicial.
Após uma década de abandono, virou um restaurante em 2022. A casa abandonada, que abriga a mulher procurada pelo FBI, passa por uma situação parecida. O bairro de Higienópolis, em São Paulo, é o cenário onde se desvela parte da história do podcast A Mulher da Casa Abandonada, do jornalista Chico Felitti. Como o nome sugere, o objetivo da investigação é uma mulher excêntrica, que usa sempre uma camada de pomada branca no rosto e mora numa mansão abandonada em um dos bairros mais ricos da capital paulista. Margarida Bonetti, que se apresenta como Mari. Mas Mari não é quem se diz ser e ela tem muito a esconder sobre a grossa camada de pomada que usa no rosto. O perfil dessa mulher se desdobra e ganha contornos inesperados quando Felitti descobre uma história confusa, intrigante e regada de mistérios. Margarida Bonetti não é, ao contrário do que muitos imaginavam, uma senhora abandonada pela família vivendo sozinha, mas sim uma mulher que, 22 anos atrás, fugiu dos Estados Unidos em meio a uma investigação do FBI, na qual ela e seu então marido, René Bonetti, eram suspeitos de um dos crimes mais hediondos. Margarida Bonetti e René Bonetti são um casal de brasileiros que residiam nos Estados Unidos. Casados no Brasil, os Bonettis se mudaram para outro país e dos pais de Margarida receberam como um presente uma empregada da família. Sim, uma pessoa foi dada como presente de casamento tal qual um objeto em pleno século XX, pouco menos de 100 anos depois da abolição oficial da escravatura no Brasil. Nos Estados Unidos, a vítima viveu em condições análogas à escravidão por mais de 20 anos, sem falar inglês, sem dinheiro, sem acesso aos cuidados básicos de saúde e sendo humilhada e espancada pelos Bonettis. Em Maryland, a funcionária era obrigada a cumprir longas jornadas de trabalho com plantões, sem direito a pagamentos. A vítima foi exposta a torturas e desenvolveu durante anos com a família Bonetti infecção óssea e câncer. No processo consta que, quando a família paulista visitava o Brasil, os armários e a geladeira da casa eram trancados. A empregada, que não sabia falar inglês e nem era alfabetizada em sua língua materna, recebia cerca de $5 para se alimentar. A triste história da brasileira só chegou ao fim após uma vizinha decidir ajudá-la a fugir de casa e procurar amparo em uma comunidade religiosa em um dos raros momentos que ela ficou sozinha em casa, durante as férias que os Bonetti viajaram ao Brasil. Por 2 anos, o FBI investigou o casal, colhendo depoimentos da vítima até que, em 2001, indiciaram o René Bonetti pelos crimes. Margarida Bonetti, entretanto, escapou da justiça estadunidense ao fugir para o Brasil ainda durante a investigação. O ex-marido, que já possuía passaporte dos Estados Unidos, não teve a mesma sorte. Foi condenado na corte a 6 anos de prisão, pagamento de multas ao Estado e à vítima. 6 anos e 5 meses de prisão sem direito à liberdade condicional. Esta é a sentença da justiça americana para o brasileiro que escravizou a empregada doméstica nos Estados Unidos. O engenheiro René Bonetti vai ter ainda que pagar uma indenização à vítima. A mulher, hoje com 85 anos, está bem. Conseguiu um passaporte humanitário pelo governo norte-americano e está legalmente no país, ganhando uma pensão do governo, além de dividendos gerados pela aplicação do seu dinheiro que recebeu por indenização. Há várias pessoas ajudando ela, uma vez em que não domina a língua inglesa. Possui amigos e uma casa própria subsidiada pelo governo. Apesar de ser procurada pela polícia dos Estados Unidos, a localização de Margarida Bonetti nunca foi um grande segredo. A brasileira vive na casa abandonada da sua família em Higienópolis há 20 anos. Porém, uma série de questões impediram que ela fosse julgada pelos crimes que cometeu nos Estados Unidos, junto com seu ex-marido, René Bonetti. Ao fugir para o Brasil no início das investigações, Margarida evitou ser indiciada pelo crime. De acordo com a legislação, por ser brasileira nata, Margarida não pode ser extraditada, já que o Brasil não extradita seus cidadãos, a não ser em caso de tráfico de drogas. Ou seja, mesmo sabendo seu endereço, a justiça americana não poderia interferir no caso com Margarida vivendo no Brasil. A única maneira dela ser presa seria se voltasse aos Estados Unidos. Porém, segundo um advogado especialista, a mulher poderia ter sido julgada no Brasil, caso a justiça estadunidense tivesse emitido uma carta rogatória pedindo que a justiça brasileira abraçasse o caso. Nesse caso, seria um pedido de colaboração entre os sistemas judiciários dos dois países. O crime cometido pelo casal brasileiro ocorreu até 1998 nos Estados Unidos. Aqui, o crime pelo qual ela é acusada nos Estados Unidos seria correspondente à redução à condição análoga a escravo, previsto no artigo 149 do Código Penal brasileiro. O artigo prevê uma pena de reclusão máxima de 8 anos. Porém, em 2022, o crime de Margarida Bonetti já prescreveu no Brasil e ela já não pode mais ser julgada por qualquer tipificação criminal. Crimes prescrevem, é como se tivesse uma data de validade. Se o Estado demorar além do prazo previsto para processar o cidadão, ele perde esse direito, explica Felitti.
O cálculo do tempo de prescrição de um crime no Brasil é feito com base na pena máxima prevista na lei. Porém, o período máximo é de 20 anos, quando prescreve até crimes de homicídio. No caso de Margarida Bonetti, já se faz 22 anos dos crimes ocorridos nos Estados Unidos, ou seja, o crime, entre aspas, deixou de existir. Quanto a Renê, após ser condenada a 6 anos e meio de prisão em 2001, teve que pagar uma indenização no valor de $100 mil ao Estado americano e $110 mil para a empregada. Depois de cumprir a pena, Bonetti se tornou diretor de uma empresa de tecnologia que presta serviços para a NASA. Hoje, como um homem livre, não se tem muitas outras informações dele. O caso repercutiu muito com o lançamento do podcast de Chico Felitti na Folha. Ouvintes passaram a se manifestar em frente ao local, os muros da casa foram pinchados com o termo escravocata e faixas com as mesmas conotações foram anexadas no portão da mansão. E era comum pessoas desferirem xingamentos contra a mulher, mesmo sem vê-la. Certo dia, ocorreu um disparo de arma de fogo que atingiu uma das janelas, contou Rosa em depoimento prestado no dia 11 de julho de 2022. Margarida, de acordo com a irmã, não foi ferida ao ataque e decidiu deixar o local após o episódio, pois, segundo ela, estava temerosa pela sua integridade física e sua vida. Rosa não informou a data de saída da Margarida do local, mas no dia 3 de julho de 2022, o Instituto Luísa Mel entrou na mansão para resgatar 2 cadelas que viviam no local, consideradas vítimas de maus tratos, e a mulher da casa abandonada não estava mais no local. A dona foi embora, declarou, na ocasião, um dos voluntários da ONG que resgata animais em situações de risco. Muito se tem falado sobre a situação em que Margarida vivia. A polícia intimou o filho e a irmã de Margarida para prestar depoimento sobre o crime de abandono de incapaz e se a mulher tem algum tipo de distúrbio psiquiátrico. No depoimento dessa segunda-feira, dia 11 de julho de 2022, Rosa negou qualquer problema de ordem mental e disse ser a responsável pelo sustento de Margarida, como a manutenção da alimentação, compras de roupas e calçados e a liberação de dinheiro para compras e locomoção. Embora esse possa ser um caso que chocou o Brasil inteiro, não é algo muito raro de acontecer, com diversos outros casos divulgados após o tema entrar em pauta com mais força. Se você conhece algum caso de abuso nesse sentido, faça uma denúncia anônima enviando um e-mail para sit@gov.br ou ligando para o Disque 100. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Se você achou este conteúdo relevante, considere se inscrever no canal e deixar um like para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. E se possível, compartilhe esse vídeo com quem você goste. Aproveite e veja também esse outro caso, onde eu conto sobre o mistério das pedras que se movem sozinhas no Vale da Morte. Te vejo lá e até a próxima.